Olá, tudo bem? Eu sou a Jace, do canal Arte da Vovó Jace, e hoje seguimos com a nossa bebê tubarão em crochê. Na parte 3, vamos fazer a barbatana caudal e a barbatana dorsal, deixando o corpinho praticamente pronto. Não esquece, a lista de materiais e a legenda dos pontos utilizados estão na descrição do vídeo. E lembre-se, você também pode apoiar o canal clicando no botão Valeu Demais ou no botão Hype, se aparecer para você. E se quiser acompanhar meus vídeos de forma antecipada, pode se tornar membro do canal. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos fazer essa barbatana caudal. Ela tem esse formato assim bem peculiar, fica um formato bem elegante e bonito, bem parecido com a cauda de um tubarão. E é um pouquinho complicado de fazer para a gente chegar nesse formato, mas eu vou explicar para vocês com bastante detalhes e calma, e aí a gente consegue chegar nesse resultado, ok? E para fazer ela, nós vamos usar aquelas 12 alças que nós deixamos aqui na carreira 43, que foi uma carreira que nós fizemos pegando IBLO, e aí ficaram essas alças aqui. Eu já puxei elas assim para poder ficar mais fácil de visualizar, certo? E aqui, né, a gente vai pegar a partir aqui do primeiro pontinho, que nós já estávamos trabalhando antes, certo? Nós vamos fazer 12 pontos baixos. Então, vou fazer aqui uma laçada no meu fio, para retomar o trabalho. E aqui, vou fazer o primeiro ponto. Então, a gente vai fazer os 12 pontos pegando essas alcinhas aqui de fora. Vou fazer os meus e retorno. Concluí aqui a carreira 1. Agora vamos para a carreira 2. Agora eu gostaria só de fazer uma observação. É importante nessa carreira 2 que vocês observem se o ponto de vocês ficou assim certinho. Porque a gente vai precisar fazer 2 aumentos aqui, bem no centro. Então, se vocês observarem, vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem pegar o fio. E aqui, ó, nesse pontinho aqui, nessa carreira aqui, nós temos 3 aumentos, certo? Então, nesse aumento aqui do meio, a gente sabe que é o centro aqui do nosso trabalho. Então, eu vou colocar aqui o fio aqui. Às vezes, o trabalho ele vai entortando assim. Então, se ele for entortando e a gente não determinar esse meio, a barbatana, ao invés de ficar aqui, a escumilha certinha aqui, ela vai ficar assim de lado, tá? E aí nós colocamos assim, ó, para determinarmos aqui o centro. Então, o meu como está certinho, ficou bem fácil de definir. Mas se o de vocês não tiver, vocês vão fazer assim, no olhômetro mesmo, verificar, né, se está bem distribuído aqui o meio e determinar aqui o meio. Porque aqui, nesse centro, entre esse fio aqui, eu vou fazer um aumento em cada desses pontos aqui. Então, vão ser 2 aumentos aqui, bem no centro. Porque a partir disso aqui é que a gente vai determinar exatamente o nosso ponto inicial. No meu caso, vai ficar o ponto inicial mesmo, que eu já tinha determinado, porque as carreiras estão bem enquadradas aqui. As fileirinhas estão bem certinhas, não está muito torto, certo? Então, aqui, ó, antes desse primeiro aumento, nós vamos contar aqui 5 pontos. E aí, nosso primeiro ponto vai ser aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a carreira ela vai ser 5 pontos baixos, 2 aumentos e mais 5 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus 5 pontos baixos e retorno. Voltei para explicar a vocês o seguinte, se o trabalho de vocês tiver ficado torto, e aí, por exemplo, o primeiro ponto tiver vindo para cá, e você vai ter que colocar esses 2 aumentos no meio, então você vai contar aqui 5 e vai colocar seu primeiro ponto nesse 5º ponto. E aí vai começar a contar o trabalho a partir daqui, porque senão a receita não vai ficar correta, ok? Então, vou fazer aqui meus 5 pontos baixos e já retorno. Fiz aqui 5 pontos baixos, agora serão 2 aumentos.
E mais 5 pontos baixos novamente. Vou fazer aqui os meus e retorno. Concluí a carreira 2. Na carreira 3, já marquei aqui, nós faremos um aumento, 4 pontos baixos, 4 aumentos. Então, aqui onde nós fizemos 2 aumentos, em cada pontinho vamos fazer mais um aumento. Então, 4 aumentos, 4 pontos baixos e um aumento aqui no final. Então, inicialmente é um aumento. Quatro pontos baixos, vou fazer aqui os meus e já retorno. Fiz aqui os 4 pontos baixos, agora serão 4 aumentos. Vou fazer aqui o primeiro aumento. Vou fazer aqui mais 3 aumentos e retorno. Fiz aqui os 4 aumentos, agora serão 4 pontos baixos e um aumento no final. Vou fazer aqui esses 4 pontos baixos, esse aumento, e ao final eu retorno. Concluí a carreira 3 e já marquei aqui a carreira 4. E nela nós faremos um aumento, depois 8 pontos baixos, 2 aumentos, mais 8 pontos baixos e um aumento no final. Então, aqui inicialmente é um aumento. Agora eu vou fazer aqui 8 pontos baixos e retorno. Fiz 8 pontos baixos, agora eu vou fazer 2 aumentos. Em seguida serão 8 pontos baixos, vou fazer aqui os meus, e no final eu retorno. Fiz aqui os 8 pontos baixos, agora aqui no final é um aumento. Vou marcar aqui a carreira 5 e já retorno. Marquei aqui a carreira 5, nela nós faremos 11 pontos baixos, 2 aumentos e mais 11 pontos baixos. Então, vou fazer aqui 11 pontos baixos e retorno. Fiz 11 pontos baixos, agora serão 2 aumentos. E mais 11 pontos baixos. Vou fazer os meus e retorno. Concluí aqui a carreira 11. E na carreira 12 nós faremos 12 pontos baixos, 2 aumentos e mais 12 pontos baixos. Vou falar para vocês também a carreira 13, a carreira 7, que ela vai ser feita da mesma forma, só vai alterar aqui a quantidade de pontos, que aí nós faremos 13 pontos baixos, 2 aumentos, 13 pontos baixos. Vou fazer essas duas carreiras, a carreira 6 e a 7, lembrando que na carreira 6 são 12 pontos baixos, 2 aumentos, 12 pontos baixos, totalizando 28 pontos. Na carreira 13, na carreira 7 serão 13 pontos baixos, 2 aumentos, 13 pontos baixos, totalizando 30 pontos. Ao final da carreira 7 eu retorno. Concluí as minhas carreiras 6 e 7, e agora na carreira 8 iremos fazer 3 pontos baixos, depois 7 pontos baixíssimos, pegando só a alcinha de trás, ou seja, em BLO. Depois 4 pontos baixos, 2 aumentos, 4 pontos baixos, 7 pontos baixíssimos em BLO, e no final 3 pontos baixos. Vou fazer essa carreira junto com vocês. Então, 3 pontos baixos. Agora serão os 7 pontos baixíssimos em BLO. Então, 1, 2. Agora serão 4 pontos baixos. Aí aqui a gente vai pegar o ponto normalmente,
pegando as duas alcinhas. Dois aumentos. Quatro pontos baixos. Agora, 7 pontos baixíssimos, pegando só a alcinha de trás. E, finalmente, aqui, 3 pontos baixos. Vou marcar a carreira 9 e já retorno. Marquei aqui a carreira 9 e ela também eu vou fazer junto com vocês, porque ela é bem cheia de detalhes. Primeiramente, vamos fazer 2 pontos baixos, depois um ponto baixíssimo em BLO, pegando só aqui a alcinha de trás. Depois vamos fazer 7 pontos baixíssimos, pegando essas alcinhas aqui que ficaram da carreira anterior, da carreira 8. Essas alcinhas em FLO que ficaram aqui. Então, nós vamos fazer ela esses 7 pontos baixíssimos, pegando essas alcinhas aqui. Aí depois 5 pontos baixos, pegando os pontos normalmente, 2 aumentos, mais 5 pontos baixos, 7 pontos baixíssimos, pegando só essas alcinhas de fora aqui da carreira 8. Depois, um ponto baixíssimo em BLO e, no final, 2 pontos baixos. Vou fazer junto com vocês. Então, 2 pontos baixos. Um ponto baixíssimo em BLO. Agora, 7 pontos baixíssimos, pegando essas alcinhas aqui da carreira 8 em FLO. Eu fiz aqui 7 pontos baixíssimos, agora serão 5 pontos baixos. Dois aumentos. A cadela daqui de casa, toda vez que passa um cachorro na rua, ela fica latindo assim. Agora 5 pontos baixos. Agora 7 pontos baixíssimos, pegando essas alcinhas da carreira 8 em FLO. Agora um ponto baixíssimo, pegando em BLO, só a alcinha de trás. E 2 pontos baixos, pegando aqui as 2 alcinhas do ponto. Vou marcar agora a carreira 10 e já volto. Nossa barbatana já está começando a ganhar forma. Marquei aqui a carreira 10 e ela ainda ficou mais complicada do que as carreiras anteriores. Então, vou explicar ela com bastante calma e vou fazer junto com vocês. Então, ela vai ficar assim, um ponto baixo, depois um ponto baixíssimo em BLO, depois a gente vai pegar aqui um ponto baixíssimo em flor, naquela alcinha da carreira 9 que ficou aqui. Então, quando a gente vier marcar, vocês observem, deixa eu aproximar aqui. Vocês observem
que aqui foi o ponto baixíssimos que nós fizemos em BLO aqui na carreira 9. Então, é essa alcinha daqui que ficou sobrando que a gente vai usar. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo em Flor. Aí depois nós vamos de novo pegar aqui em BLO, 7 pontos baixíssimos. Depois vamos fazer 6 pontos baixos, 2 aumentos, 6 pontos baixos, depois 7 pontos baixíssimos em BLO. Aí vamos de novo pegar aquela alcinha em Flor, em FLO da carreira 9, certo? Depois um ponto baixíssimo em BLO e um ponto baixo aqui no final. Vou fazer junto com vocês para não ter nenhuma dúvida. Então, primeiramente, é um ponto baixo. Vocês devem estar se perguntando por que é que eu faço tão complicadas as minhas receitas, né? Mas eu tenho uma preguiça enorme de ficar costurando e também de ficar cortando linha e emendando. Quando eu faço as carreiras encurtadas, não tem jeito. Eu faço porque eu quero realmente que fique com aquele formato diferenciado. Mas, normalmente, quando eu preciso que um trecho do meu trabalho fique como se não tivesse sido feito, eu tenho que usar esses recursos aqui das carreiras em BLO, em FLO, em pontos baixíssimos, certo? Então, o intuito é só esse, que é que eu teria que arrematar o trabalho, fazer essa parte e fazer essa parte separadamente. Então, como eu não quero fazer isso, eu estou usando desse recurso aqui. É trabalhoso, requer muita atenção, mas eu acho que o resultado fica muito satisfatório, entendeu? E além do mais, o trabalho é compensado com o fato de que a gente não vai precisar ficar toda hora arrematando e cortando o fio, tá? Então, aqui eu fiz um ponto baixo. Agora eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo em BLO. Agora vai ser um ponto baixíssimo pegando aquela alcinha em FLO da carreira 9, que ficou aqui sobrando na carreira anterior. Agora vão ser 7 pontos baixíssimos em BLO. Agora serão 6 pontos baixos pegando normalmente o ponto, pegando as 2 alcinhas. Agora serão 2 aumentos. Aqui vocês observem que eu falei. Para fazer esse desenho aqui dessa curvatura, eu tive que usar esse recurso, tá? Agora mais 6 pontos baixos. Seis pontos baixíssimos em BLO. Agora, um ponto baixíssimo em FLO, pegando aquela alcinha de fora do ponto da nona carreira. E mais um ponto baixíssimo em BLO. E aqui um ponto baixo pegando as 2 alcinhas. Concluí aqui a carreira 10, vou marcar a carreira 11. Voltei aqui para mostrar a vocês a alcinha da carreira anterior que a gente vai pegar, como a gente faz. Então aqui vai ser um ponto baixo novamente, e aqui eu vou pegar aquela alcinha aqui da carreira anterior, em FLO, tá certo? Então, para a gente achar e não se confundir com esse ponto aqui, que esse foi o ponto baixíssimo em BLO que nós fizemos, certo? E ficou essa alcinha aqui. Então, agora a gente vai pegar essa alcinha. Então, toda vez que eu falar, pegar o ponto na alcinha em FLO da carreira anterior, vai ser essa alça que ficou aqui em espera, tá?
Vou terminar de marcar e já retorno. Já marquei a carreira 11, que vai ser complicadinha também, mas a boa notícia é que ela é a última, tá? Então, esse terror de vocês vai acabar aqui. Então, a carreira 11 ela vai ser feita da seguinte forma. Um ponto baixo, um ponto baixíssimo, pegando aqui a alcinha de fora da carreira anterior, da carreira 10, um ponto baixíssimo em BLO, 7 pontos baixíssimos em FLO, pegando as alcinhas que ficaram aqui da carreira 10, depois 7 pontos baixos, pegando o ponto pelas duas alcinhas, 2 aumentos, mais 7 pontos baixos, pegando o ponto normalmente, aí 7 pontos baixíssimos, pegando aqui as alcinhas em FLO da carreira 10, um ponto baixíssimo em BLO, um ponto baixíssimo em FLO, pegando essa alcinha que ficou aqui da carreira 10, e um ponto baixo no final, certo? Vou fazer também junto com vocês. Espero que vocês tenham entendido todas essas carreiras aqui mais complicadinhas, e qualquer dúvida vocês podem enviar mensagens para mim, podem ser no comentários ou mensagens privadas, certo? E se vocês me seguem também no Instagram, no Facebook, podem mandar mensagem por lá também. Eu vou sempre procurar ajudar vocês da melhor maneira possível, tá? Então, aqui, um ponto baixo, um ponto baixíssimo em FLO, nessa alcinha aqui da carreira 10. Outro ponto baixíssimo, dessa vez em BLO. Agora serão 7 pontos baixíssimos em FLO, nas alcinhas da carreira 10. Agora 7 pontos baixos. Dois aumentos. Mais 7 pontos baixos. Sete pontos baixíssimos, pegando as alcinhas de fora da carreira 10. Agora, um ponto baixíssimo em BLO, desculpem. E agora sim, um ponto baixíssimo em FLO, aqui da carreira 10. E um ponto baixo no final. Agora nós vamos arrematar. Esse arremate vai ser feito costurando, tá? Eu vou começar a arrematar, quando tiver aqui num bom pedaço, eu vou colocar um pouquinho de enchimento, para ela ficar com um pouco de volume. Esse aqui é o Baby Shark. Tá vendo? Vou costurar aqui e ele fica um pouquinho de enchimento. Então, com agulha de tapeceiro. Quando nós fazemos muitos pontos baixíssimos, o ponto baixíssimo ele tende a entortar um pouco o crochê. Então,
Repare que aqui entortou um pouquinho. Então, para a gente acertar, a gente vai dobrar aqui no meio. E aí, observem que aquele primeiro ponto que estava aqui, ele foi para cá. Tá vendo? Deu uma entortadinha. Mas aí a gente agora vai costurar, pegando essas alcinhas aqui e pegando a alcinha de cá. Sempre de dentro para fora. Pega uma alcinha desse lado, pega a alcinha do lado de cá. E assim até cá. Quando chegar aqui, mais ou menos, eu vou voltar para a gente encher. Aqui a gente vai pegar, nessa parte dos pontos baixíssimos, a gente vai pegar as duas alcinhas do ponto baixíssimo também, tá? Vou fazer até aqui a minha costura, para a gente não perder tanto tempo aqui na frente da câmera, e volto. Pronto. Costurei essa parte aqui, vocês observem como fica a textura. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de enchimento para terminar de costurar cá. Coloquei um pouquinho de enchimento aqui nessa parte inferior. E agora eu vou colocar um pouquinho nessa parte de cima. Não precisa ser muito enchimento. Só para dar esse pouquinho de volume aqui. Vou colocar só mais um pouquinho. Pronto, aqui eu vou continuar pegando um ponto daqui. Um ponto de cá. Pronto, agora eu vou dar aqui um nozinho. E aí vou esconder esse fio. Aqui, bem. Terminamos aqui de fazer a barbatana caudal. E agora nós vamos fazer aqui, nessa região, a barbatana dorsal. Que é a barbatana que mais caracteriza o tubarão, né? Geralmente nos filmes, nos desenhos, aparece aquela barbatana dorsal aqui, aí a gente já sabe que ali tem um tubarão, né? Tem a mais característica. Para a gente fazer essa barbatana, primeiro a gente tem que, de novo, determinar aqui o centro, aqui, porque ela vai ficar exatamente aqui no centro. Então, eu vou, de novo, pegar aqui a carreira onde tem 3 aumentos. Eu vou colocar minha linha aqui, vou prender ela aqui exatamente no centro. Aqui tem 3 aumentos, eu coloquei aqui no aumento do meio. E aí agora eu vou esticar ela e vou colocar aqui também, nessa direção aqui, do centro dessa barbatana. Vou prender aqui também. Então, a gente determina aqui a metade do tubarão. A gente vai fazer essa barbatana usando três pontos aqui, da carreira 20 até a carreira 29. Então, observem que a linha ficou aqui, dá uma inclinadinha aqui. Ela não ficou exatamente em cima de uma fileira de pontos, certo? Tem uma inclinaçãozinha
bem sutil aqui. Mas aí a gente vai usar essa carreira aqui do meio, certo? Vou prender ela aqui. E vocês façam a mesma coisa aí na de vocês. Eu não sei as fileiras de vocês se vão estar muito certas. A minha tem uma pequena inclinação, certo? Por isso eu prendi aqui, porque eu vou usar... Nós vamos usar 3 fileiras aqui. 1, 2, 3. E a gente vai fazer a partir da carreira 20. Então eu vou contar aqui do centrinho aqui do anel mágico. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então aqui, carreira 20, logo após o alfinete, a carreira 20. E vamos até a carreira 29. Então aqui 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então vou marcar aqui também, logo após a carreira 29. Marque aqui exatamente em cima da fileirinha. Eu perdi aqui o ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então essa aqui é a 20ª carreira. Agora eu vou soltar aqui esse fio que eu só coloquei para determinar qual seria a minha fileirinha de pontos que eu iria utilizar para ser o centro. Aí eu vou utilizar essa fileira e essa fileira. Ao todo serão 20 pontos que nós vamos levantar aqui. Então eu vou pegar aqui a minha canetinha marcadora e vou marcar. Vou marcar 9 pontinhos aqui, 9 pontinhos cá, um pontinho aqui, outro pontinho cá. Então, aqui. Eu vou pegar da carreira 20 até a 29. Vai fazer um ponto para cada carreira, em linha. Então, aqui eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí aqui, a carreirinha que a gente vai usar é essa, certo? Aí aqui eu vou marcar um ponto aqui bem no centro, e aí do lado de cá eu vou marcar também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui vou marcar também um ponto. Agora eu vou mostrar como é que a gente vai pegar esses pontos. Precisei desmanchar aqui, já tinha pego os 20 pontos, já tinha feito a primeira carreira, e aí eu percebi que o primeiro pontinho ficou um pouco folgado e o acabamento não estava tão bom. Então eu desmanchei e vou refazer, certo? Então aqui eu já expliquei para vocês como a gente marca esses pontos, né? São essas 3 fileirinhas que nós vamos pegar, e aí nós pegamos aqui. Eu repassei aqui o lápis, né, a canetinha mágica, para poder ficar mais bem definido aqui, vocês conseguirem pegar. Então, nosso primeiro ponto, eu vou fazer aqui uma laçada. Vou pegar aqui esse primeiro ponto aqui. Deixa eu refazer. Então, a gente sempre introduz nesse buraquinho, sai aqui no outro, abarcando a carreira. E fazemos aqui o primeiro ponto. Vou marcar. E aqui eu vou, dessa mesma forma, vou pegar aqui, introduzo aqui, venho para a próxima carreira,
ponto baixo. Aí aqui nessa fileira aqui eu vou pegar 9 pontos. Já peguei 3. Então aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vou fazer aqui o 9º. Aí eu vou virar aqui. Aí vou pegar aqui esse pontinho aqui do centro, que é justamente essa fileirinha aqui do centro, certo? E aqui esse pontinho eu vou pegar entre a 29ª e a 30ª carreira. Então eu faço aqui também um ponto baixo. Agora eu vou passar para cá, vou fazer mais 9 pontos aqui do lado de cá. É uma coisa que eu não falei, é importante observar, é que a gente sempre começa por esse lado aqui, mais próximo da boca do tubarão, certo? Então aqui eu já fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazer aqui o 9º. Vou só conferir aqui, tem que ter 19 pontos aqui. Pronto, 19. Aí aqui eu vou virar. E vou pegar aqui entre a 19ª e a 20ª carreira. Um ponto. Pronto, levantei aqui 20 pontos. Essa linhazinha eu vou cortar aqui e vou deixar ela aqui para dentro. Eu não quis ir costurando com ela aqui, porque justamente eu fiz isso da outra vez e não ficou o acabamento tão bom. Aí agora aqui, a primeira carreira, isso aqui tudo que nós fizemos foi só levantar os pontos. É a partir dessa próxima carreira que a gente vai começar a contar. Então essa próxima carreira aqui serão 20 pontos baixos, pegando todos esses pontinhos aqui. Vou fazer aqui essa minha carreira 1 e retorno ao final. Fiz aqui os meus 20 pontos baixos na primeira carreira. Agora na carreira 2 nós faremos 8 pontos baixos, 2 diminuições e mais 8 pontos baixos. Então vou fazer aqui meus 8 pontos baixos e retorno. Fiz aqui 8 pontos baixos. Agora aqui serão duas diminuições. E aqui também 8 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus e ao final retorno. Concluí a carreira 2 e na carreira 3 faremos 8 pontos baixos, uma diminuição e mais 8 pontos baixos. Vai totalizar 17 pontos. Na carreira anterior ficaram 18 pontos e nessa 17 pontos. Então vou fazer aqui meus 8 pontos. Ao final eu volto. Fiz aqui 8 pontos baixos, agora vou fazer uma diminuição. E mais 8 pontos baixos aqui no final. Vou concluir os meus e já retorno. Concluí a carreira 3. Na carreira 4 faremos uma diminuição, 13 pontos baixos
e mais uma diminuição aqui no final. Vamos ficar com um total de 15 pontos. Então, inicialmente é uma diminuição. Agora eu vou fazer aqui 13 pontos baixos. Quando chegar no momento de fazer a última diminuição, eu retorno. Fiz 13 pontos baixos, agora aqui no final, uma diminuição. Na carreira 5, faremos uma diminuição, 11 pontos baixos, uma diminuição. Vai ficar um total de 13 pontos baixos. Então, vou fazer aqui uma diminuição. À medida que vai ficando mais apertadinho aqui, vai ficando um pouquinho mais difícil de fazer. Porque esse fio realmente deixou esse tubarão bem pequenininho. Agora eu vou fazer aqui 11 pontos e retorno para fazer a última diminuição aqui com vocês. Fiz aqui 11 pontos baixos, agora são uma diminuição. Agora nós vamos mover esse marcador aqui para o próximo ponto. Então ele está aqui, vou mover ele para aqui. Vou completar aqui fazendo um ponto baixo. E na carreira 6 faremos 10 pontos baixos e uma diminuição tripla aqui no final, certo? Então, eu vou fazer aqui os meus 10 pontos baixos, na hora da diminuição tripla eu volto. Fiz aqui 10 pontos baixos, agora eu vou fazer aqui a diminuição tripla, vou pegar aqui as alcinhas de fora de 3 pontos. Então, a diminuição tripla, para as pessoas que estão iniciando, é igual à diminuição de 2 pontos, só que a gente coloca 3 pontos ao invés de 2. Então, a gente pega as 3 alcinhas aqui. E aí passa por dentro das 3 laçadas aqui e fecha o ponto. Para quem está usando um fio com tex maior, pode deixar para colocar enchimento depois da carreira 7. Mas eu já vou colocar aqui um pouco de enchimento, porque ficou com esse fio aqui ficou bem pequenininho. E aí depois vai ficar mais difícil para colocar. Depois eu posso até colocar um pouquinho mais, mas já vou, nessa base aqui eu já vou colocar. É só um pouco de enchimento, não precisa ficar muito gordinho isso aqui. Só para dar um pouco de volume, mas não precisa ficar abarrotado de enchimento. Certo? Agora, na carreira 7, iremos fazer uma diminuição, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos e mais uma diminuição. Vou fazer essa aqui junto com vocês. Aqui vai ficar um total de 10 pontos. Na carreira anterior, ficamos com um total de 11 pontos. Então, aqui inicialmente é uma diminuição. Bastante cuidado, porque tá bem apertadinho aqui. Uma diminuição, 3 pontos baixos. Agora vai ser um aumento. Mais 3 pontos baixos.
e uma diminuição aqui no final. Vou só colocar um pouquinho mais de enchimento para ajustar aqui. Aí na carreira 8 nós faremos uma diminuição, 3 pontos baixos, outro aumento e mais 2 pontos baixos e uma diminuição no final. Vai ficar com um total de 8 pontos. Então, uma diminuição. Três pontos baixos. Um aumento. Dois pontos baixos. E uma diminuição. E na carreira 9 serão 2 diminuições, 2 aumentos, um ponto baixo e uma diminuição. Continuaremos com os 8 pontos baixos. Então, aqui 2 diminuições. Fiz uma, agora eu vou fazer a segunda diminuição. Agora eu vou fazer 2 aumentos. Para fazer essa parte aqui que está bem apertadinha, a gente dobrando assim o trabalho facilita. Agora um ponto baixo e uma diminuição. Pronto, agora a gente vai arrematar. Colocar um pouquinho de enchimento aqui. Vocês observem o movimento que ficou nessa cauda. Faz assim. E agora, para arrematar, nós vamos arrematar com o anel mágico invertido. Então, vou pegar aqui os 8 pontos. Vou fechar aqui o anel. Vou dar aqui um nozinho para poder esconder o fio.
Prontinho! Hoje fizemos a barbatana caudal e a barbatana dorsal da nossa bebê tubarão. No próximo vídeo vamos confeccionar as barbatanas laterais, fazer os bordadinhos do rostinho e finalizar o nosso amigurumi. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a parte final. Se você gostou deste vídeo e gosta do meu trabalho, quero te convidar a apoiar o canal, tornando-se membro do clube Arte da Vovó Jace. Ao se tornar membro, você terá acesso a vantagens especiais e ainda estará ajudando esse cantinho a continuar crescendo. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo e escolher a categoria que mais combina com você. Obrigada pelo carinho e pelo apoio. Juntos vamos criar muitos amigurumis lindos.